Oi, gente, tudo bom? Vamos continuar nossa conversa sobre o trabalho da igreja e dos excluídos. E a gente tem que começar essa conversa lá no começo, lá no Gênesis, percebendo a maneira como o homem foi criado e aquilo que Deus atribuiu ao homem. É importante a gente se lembrar que a criação humana descrita lá no Gênesis, grande parte da cultura ocidental baseia sua maneira de enxergar a criação do homem ali, daquela maneira descrita no Gênesis. E é claro que quando você analisa o que está descrito ali, você percebe que Deus dá um valor intrínseco ao homem. Diante do resto da criação, o homem ganha um valor diferente, vamos dizer assim, da parte de Deus. Deus valoriza mais o homem, a ponto de dizer que o homem é a sua imagem e semelhança. Vamos conferir isso no texto bíblico. Gênesis 1:26 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Essa é a descrição do homem e do seu valor. Então essa ação divina colocada sobre o homem proporciona ao homem a participação naquilo que a gente chama de imago Dei, a imagem de Deus. E isso se nos distingue das demais criaturas ou do restante da criação, isso nos iguala. Exatamente. Essa condição de sermos imagem e semelhança de Deus repousa sobre toda a humanidade. Então, dentro da perspectiva humana, não há homens e mulheres melhores ou piores, né? Os valores comumente usados pela nossa sociedade para atribuir valor às pessoas não casam com aquilo que Deus pensa ou com a forma de Deus enxergar o homem. Nós não somos distintos ou distinguidos ou valorizados diante de Deus por sexo, cor, idade, classe social, ou até coisas mais subjetivas como conhecimento cultural. Isso diante de Deus não significa nada. Todo ser humano é a imagem e semelhança do Criador. Interessante que a gente constata isso em outros momentos bíblicos. Talvez o mais conhecido seja João 3,16. Você conhece esse texto, né? Então, ali nós temos a seguinte afirmação: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto aqui que a gente está utilizando, o texto mencionado, João 3,16, deixa claro que não há outra distinção, nenhuma outra distinção apresentada como pressuposto à salvação a não ser a fé em Jesus. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. É isso que importa para Deus na relação salvação-perdição, nada mais. Os homens, portanto, são iguais. Ou ainda Paulo, lá em Romanos 3:23, quando ele diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Isso faz a gente pensar mais uma vez que a humanidade é igual, ela é vista por Deus de forma igual. Então o que se percebe é que, se tratando da manifestação da sua graça, Deus, o Criador, não nos distingue, ok? E quanto à afirmativa da nossa condição pecaminosa, também nós não somos diferentes, somos todos pecadores. Estamos diante de Deus da mesma maneira, ricos, pobres, conhecedores, não conhecedores, mulheres, homens, e assim vai. Muito bem. Importante a gente pensar que outra coisa que vai acontecer, isso só a título de complemento, é que, a despeito do que a gente vive aqui na Terra, e cada um de nós tem uma história diferente, né? Cada um de nós tem um caminho diferente, uma rápida passagem pela Terra, mas bem distinta uns dos outros, né? A nossa história é distinta
mas o final de todos nós será o mesmo. Romanos 14:11, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Esse é o destino de todo homem. São colocações bíblicas para nos deixar muito clara essa situação. O que, portanto, a gente pode compreender é que todo homem é a imagem e semelhança de Deus e todos são iguais, ok? Ponto. É daí que parte a nossa ideia. Todo ser humano é igual, o que está na rua ou não, o que é mais favorecido ou o que é menos favorecido, não interessa. Deus criou o homem para se relacionar de maneira igualitária com o seu próximo. E no plano do Criador, não havia desejo de seres humanos explorando uns aos outros. Deus criou o homem para ser igual, um ser humano igual ao outro. O teólogo Shedd afirma assim que a relevância de longo alcance da verdade sobre as origens humanas é resumida no mandamento bíblico de amar ao próximo como a si mesmo. Ok? Quando Jesus disse que nós devíamos amar ao próximo como a nós mesmos, isso nos remete à origem. Esse era o plano original de Deus, sermos iguais, tratarmos um ao outro de forma igual. Por exemplo, o texto bíblico lá de Levíticos 19:18 diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Isso está reafirmado por Jesus em Mateus 22:39. Isso é o plano de Deus. Homens, tratem-se de igual maneira. Vocês são todos imagem do seu Criador. Muito bem. A partir da queda, a partir da escolha errada do homem e da humanidade, é bom, importante a gente se lembrar que o pecado não tem a ver só com a figura de Adão e Eva, mas sim com toda a humanidade. Essa situação de um tratamento igualitário entre toda a raça humana se tornou utópica, né? É impossível de ser alcançada. Por quê? Porque o ser humano ele se tornou inimigo do seu próximo. E o pecado fez com que a lei de Deus, esse princípio todo de amar ao próximo como a si mesmo, se esvaziasse do coração do homem. O coração do homem se tornou um coração egoísta, hedonista, ou seja, voltado para o seu próprio prazer. E isso é fruto do pecado, daquilo que aconteceu com a escolha que nós fizemos. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, na própria reação de Adão logo ao pecar, e é bem bacana a gente pensar nisso, né? Logo que Deus pergunta a Adão a respeito da sua desobediência, né, o que é que você fez, onde é que você está e tudo mais, a resposta de Adão já mostra que houve uma ruptura muito profunda trazida pelo pecado. E Adão, agora desvirtuado pelo pecado, ele atribui imediatamente o que aconteceu a Eva. Gênesis 3:12 diz assim: disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore que eu comi. Interessante isso, porque aquela que era carne da sua carne, osso dos seus ossos, agora é inimiga e culpada. Imediatamente houve uma ruptura entre Deus e o homem, ou melhor, homem e Deus, entre homem e próximo, homem, e entre homem e criação. O pecado contaminou tudo isso. Então a história bíblica nos mostra que o desejo humano de domínio sobre o próximo não se estanca aí, ele aumenta. A história bíblica nos aumenta que essa diferença e esse desejo do homem explorar o outro, comandar o outro, se sobrepujar ao outro, ele não para na relação de Adão e Eva, ele se perpetua pela humanidade. A gente vai perceber isso quando os irmãos Abel e Caim se envolvem naquele primeiro momento de homicídio, citado lá em Gênesis 4:8. Então, dessa forma, o gênero humano se mostra irremediavelmente inimigo de si mesmo. O pecado desvirtua a concepção inicial de Deus de sermos iguais. Não, agora eu quero ser maior do que você. Agora eu quero me aproveitar de você. Agora eu quero o que é seu. Então,
quando nós olhamos para a nossa realidade, hoje é essa situação que nós encontramos. Perdemos a ideia de sermos iguais uns aos outros e queremos nos sobrepujar. A pergunta automática a isso é, como Deus, aquele que é criador e que nos criou para sermos iguais, enxerga e lida com esse distanciamento entre a sua criação máxima e o propósito de Deus em sermos iguais? Como Deus avalia a exploração? Como Deus avalia o mal? Como Deus avalia a diferenciação, a extorsão, todas as práticas decorrentes do caminho que nós escolhemos? Como é que Deus enxerga isso? Bem, a resposta bíblica é que Deus se manifesta no seu povo, se apresentando como o Deus dos esquecidos, dos injustiçados, dos oprimidos e dos pobres. De que lado Deus fica quando há exploração? De que lado Deus fica quando um homem exerce poder e domínio sobre o outro? Qual lado que Deus escolhe ficar quando um homem quer dominar o outro, maltratar o outro, explorar o outro, criar sistemas que proporcionem esse tipo de coisa? Deus fica do lado dos mais fracos. Isaías 58, 6 diz assim: o jejum que desejo não é este, o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, se você fizer isso, a sua luz irromperá como uma alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará à sua retaguarda. Então, Deus espera de nós uma aproximação para com os menos favorecidos. É meio forte isso, né? Mas Deus, ele está do lado dos menos favorecidos. Tal realidade começa a se apresentar de maneira mais profunda e perceptível ainda dentro do Egito. O povo de Israel vai para o Egito. Essa história bíblica você precisa conhecer. Dentro do Egito, o povo de Israel é o povo oprimido, é o povo maltratado, é o povo escravizado. Esse povo é o povo de Deus. Eles clamam a Deus. E o clamor do seu povo, que naquele momento era o povo excluído e explorado, como é que ele é visto por Deus? Olha só o que diz Êxodo 2, 23. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Então a gente pode afirmar que o povo de Israel no Egito era uma nação em formação, não é? E que após o êxodo, ela foi encaminhada por Deus para uma consolidação geográfica, política, religiosa e social. Era um povo, já era um povo, ok? O enfrentamento entre Moisés, que representa quem? Israel. E representa quem? Jeová, Javé. Moisés representa Israel. Moisés representa Deus, o Deus de Israel. E do outro lado a gente tem o faraó, não é? Representando deuses egípcios e tudo mais, apresenta ao povo de Israel uma divindade muito poderosa, mas ao mesmo tempo misericordiosa com os explorados. Essa é a percepção que a gente tem quando a gente olha a situação do povo de Israel dentro do Egito, como povo explorado e a forma como Deus lida com isso. Deus fica do lado dos explorados, não do lado dos opressores. Assim, o Êxodo esclarece a Israel a característica divina do cuidado com os oprimidos. Javé se apresenta como Deus que os tirou do Egito. Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Deus, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, a gente pode concluir que Israel conhece Jeová, Javé, a partir daquele momento que eles foram libertos do Egito, lembrando que ali eles eram uma nação
explorada e oprimida. Um autor chamado Pixley, ele escreveu assim: um Deus que legitima a opressão dos camponeses, por mais solene que se apresente seu culto, não é Deus verdadeiro. Pois o Deus verdadeiro é unicamente aquele que ouve o clamor dos oprimidos e os liberta da opressão. Então veja bem, essa conversa nossa nos faz perceber e entender que Deus, primeiro, criou o homem à sua imagem e semelhança. Fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus. Segundo ponto, o pecado desvirtuou essa imagem que nos fazia iguais. Ele trouxe a nós uma forma errada, comprometida de perceber o outro, de perceber Deus e de perceber a criação. A partir do pecado começamos a nos sentir diferentes e inimigos e distantes. Como é que Deus enxerga essa conversa? Melhor dizendo, como é que Deus enxerga essa relação, agora não mais amistosa, entre os seres humanos? Deus fica do lado dos fracos. E a gente percebe isso observando a história de Israel, que vai para o Egito, é explorada no Egito, clama a Deus, pede misericórdia e Deus ouve. E se estabelece uma grande guerra, né? A gente se lembra disso. Israel contra o Egito. Israel ali representada por Moisés e o faraó representando o Egito. Nessa guerra, de que lado Deus Todo-Poderoso, Javé, Jeová, Criador de todas as coisas e do próprio ser humano fica? Deus fica do lado dos oprimidos. A gente ainda vai trilhar um caminho longo, mas essas são bases muito importantes para a gente firmar o nosso conhecimento e o conhecimento do trabalho que a gente está fazendo no albergue aí na cidade de Guarulhos, tá bom? Valeu, gente. Deus abençoe vocês.